Salve amigo do Auto Vídeos, hoje é uma lista diferente e muito importante. A gente vai falar sobre os 8 modelos que menos depreciaram, menos se desvalorizaram no mercado em 2019. Afinal de contas é aquela história, no Brasil carro é caro para comprar, para manter e na hora da venda tem a depreciação. Então se você dá valor ao seu dinheiro é importante levar em conta esse fator. Seria muito bom se a gente tivesse uma outra realidade no Brasil, principalmente do ponto de vista financeiro. Então tá na hora de você descobrir com a gente quais são os modelos, as marcas, os segmentos que mais ajudaram na preservação patrimonial, ajudaram no bolso. Então tá na hora de descobrir. Vamos nessa! 8ª posição, aqui abrindo o ranking. Belíssimo SUV aqui, o Peugeot 5008. E quem diria, hein? Peugeot no ranking dos veículos menos depreciados. Olha o mundo mudando. Mas antes de mais nada, é importante deixar claro para você como a gente organizou esse ranking aqui. Ele leva em conta os valores apurados pela KBB Brasil, uma empresa bem especializada aí na análise de mercado em relação a valores de revenda e tudo mais. E eles fizeram esse levantamento aí considerando os modelos de 2019. E aí a apuração aqui é justamente por modelo. E o Peugeot 5008 ficou na 8ª posição, com uma depreciação na faixa de 5%, que é muito interessante. Esse SUV você já viu aqui no Auto Vídeos, ele tem características muito bacanas, um design que acaba não demonstrando o tamanho dele, porque as linhas são tão harmônicas, bebendo na fonte, claro, do 3008, que é belíssimo, e ele acaba tendo proporções bem interessantes, versões ali com pacotes de segurança muito bacanas também, então ele está tendo uma boa aceitação no mercado, com a combinação aí do 1.6 THP com câmbio automático. Eu sempre rolava aquela dúvida, né? Será que o 1.6 vai dar conta aí de 7 passageiros, mesmo sendo um turbo? O lance é que a gente está vendo ele com uma boa aceitação no mercado. 7ª posição, agora a gente vê um Honda. É engraçado, né? A gente espera ver Honda numa lista de menos depreciados, mas WRV aqui é um modelo que a gente tem uma série de restrições e a gente sempre deixa muito claro aqui, com o nosso compromisso com sinceridade, com verdade. Para nós ele realmente não passa de um Fit bombado ali com uma frente e uma traseira diferente, um pouco mais erguido em relação ao solo. É um projeto que não é global, como é o padrão dos outros modelos da Honda, em relação aos quais a gente sempre tem muitos elogios e tem também os seus pontos a melhorar, um ponto ou outro negativo, mas o WRV é um carro que não faz sentido pra gente aqui no Auto Vídeos, mas no mercado ele tá tendo um bom posicionamento quando a gente pensa em depreciação. 6ª posição aqui e me surpreendeu. Eu falei que Honda seria esperado numa lista como essa, agora um Troller não, principalmente quando a gente pensa em 2019 ainda somente com a versão com câmbio manual, mas o lance é que aqui a gente também tem que fazer uma ressalva. É um carro de nicho, é um carro que é bastante cobiçado por trilheiro, quem vai usá-lo aí para situações mais de uso severo, uso extremo. Então o Troller aqui é jipão robusto, é jipão raiz e acabou ficando com um índice muito bom aí de 4,62% apenas na depreciação. Vamos ver se o companheiro dele, o automático que você já viu aqui no Auto Vídeos, vai também seguir por essa linha. E é interessante, né? Porque às vezes é um carro, por exemplo, se você pegar o Troller numa cidade como São Paulo, tem uma concessionária lá. Então ele acaba sendo realmente um carro de vendas mais restritas, mas com atributos muito bem reconhecidos. E isso se reflete nesse índice de depreciação dele. Agora é a vez de um Toyota. Toyota também é algo que a gente espera ver numa lista de carros menos depreciados. E a gente está vendo aqui o Yaris. E aqui também vale um puxãozinho de orelha aí na Toyota, porque assim como a gente falou do WRV agora há pouco, o Yaris é um carro que é bacana, é interessante, até a nota de segurança dele foi razoável, considerando as suas características, mas o ponto é que esse modelo aqui no Brasil tem a mesma plataforma do Etios, ao contrário do que acontece no exterior, e também lá fora ele já passou por um facelift também. Então a gente está com um visual aqui no Brasil defasado em relação ao exterior, mas isso tudo não tem pesado tanto assim quando a gente pensa nesse aspecto da depreciação da versão hatch,
que acabou tendo um índice bem interessante aqui de 4,08%. Então é aquela coisa, né? Existe uma carência no mercado, até com a saída dos hatches médios consagrados e as pessoas que efetivamente valorizam muito atributos de marcas japonesas como a Honda e a Toyota, existia um certo gap, aí, um vazio no mercado, e parece que o Yaris está conseguindo se encaixar nisso daí, e nesse ponto aqui acabou tendo uma boa posição no nosso ranking. Agora subindo no ranking, quarta posição, e a gente tem um veterano aqui, Volkswagen Fox, projeto aí do começo do século que vem se arrastando, teve facelift e aquilo. A gente falou de alguns pontos aqui sobre Honda, Toyota, e também é legal falar sobre Volks, porque tem muitos modelos aqui que a gente elogiou muito, principalmente os novos que contam com plataforma modular MQB, que obtiveram notas excelentes nos crash tests. Mas o Fox é da leva antiga da Volks, então por conta disso é importante você levar em conta. Claro, você sabe disso, mas a gente vai ressaltar aqui. Não basta uma característica para você pensar em comprar um carro. Aqui a gente está com o holofote virado para a questão da depreciação apenas, mas você sabe que aqui no Auto Vídeos a gente sempre ergue entusiasticamente a bandeira da segurança. Então o Fox é um carro que já tem um projeto ultrapassado e que hoje já não conta com um padrão interessante. Mas agora o papo é depreciação, então aqui a gente vai entrar para dizer que ele teve um índice de 3,65%. Ele acaba tendo versões como essa que você está vendo aqui e outras que acabam trazendo um ponto a mais no nível de equipamentos quando a gente pensa no preço de compra. Então quem faz só aquela análise, e também a gente já fez um vídeo só falando sobre isso, né? Que é uma análise que requer cautela, que não é a melhor possível quando você só vê o preço de compra de um carro e a lista de equipamentos, a ficha técnica, porque ela pode te levar a escolhas complicadas. Então, nesse caso, a Volks tem feito isso com aquilo que tem em mãos em relação a esse modelo. Então, tem modelos ali do Fox que são recheados de equipamentos que acabam tendo uma boa aceitação no mercado. E aquilo, depreciação, é um carro que também tem um bom histórico no mercado e isso facilita com que ele tenha um bom mercado ainda aqui no Brasil, o que se reflete efetivamente na depreciação. Agora é pódio, a terceira posição, e você aí que curte Volks, você que é apezeiro, fica contente de ver o modelo aqui clássico Golf numa boa posição. Só que aquela coisa, é para ficar contente ou é para ficar triste? Afinal de contas, o Golf deixou o nosso mercado aqui, né? Os hatches médios morrendo, só temos o Cruze Sport 6 e o Golf acabou ficando restrito agora no nosso Brasil, apenas a versão GTE, que é algo completamente nichado ali, né? O Golf ali, com essa perspectiva híbrida elétrica, isso daí é algo que não estava muito nos planos. São décadas que ele está aqui no Brasil, teve gerações que não vieram para cá, e agora quando chega a oitava geração lá no exterior, a sétima que você está vendo aqui deixou o nosso mercado. Mas é claro, é um carro que tem um fã-clube fiel, é muito valorizado, tem características técnicas muito interessantes, foi o carro que ficou na liderança do nosso ranking dos veículos mais seguros do Brasil. Então ele tem um mercado cativo e ficou com um índice de depreciação de 3,41%. É aquilo, já não tem mais um modelo 0 km à venda, né? Nem o GTI que estava sendo fabricado aqui no Brasil. O que acontece é que as pessoas que buscam um modelo consagrado como esse acabam tendo que recorrer ao mercado de usados. E aí ele acaba tendo um índice de depreciação baixo, mas agora está na hora de descobrir quem está junto com ele no pódio. Medalha de prata, e a gente, será que está chegando no fim dos tempos? Quem diria Peugeot no ranking dos menos desvalorizados e ainda aqui perto do topo? Quem conseguiu esse feito mais do que notável é o lindíssimo, belíssimo 3008. Realmente um dos carros à venda mais bonitos no mercado, parece até um carro conceito, e se a gente analisar por determinados ângulos, e realmente é muito fascinante observar isso, porque a gente tem todo o histórico merecido de Peugeot, Citroën,
com uma série de erros históricos, a própria marca reconhece isso em relação a pós-venda e tudo mais. Isso tudo se refletiu na depreciação elevadíssima dos seus modelos ao longo do tempo. Agora, um novo posicionamento do grupo PSA busca trazer novos ares em relação à impressão da marca no mercado, e nada melhor do que o 3008 aqui numa posição de destaque como essa. E vale frisar aqui, no Auto Vídeos a gente cobriu, Conrado Navarro, a gente foi lá para o Salão de Genebra em 2017 e o 3008 conseguiu o feito também de ser o primeiro SUV reconhecido como carro do ano. E lá no Salão de Genebra, que é o mais consagrado do mundo. Então, realmente, esse SUV aqui foi um acerto muito significativo da marca. E as versões mais de entrada dele acabam tendo preços parecidos até com alguns SUVs compactos, né? Ele é um SUV médio. Alguns SUVs compactos que tem o preço lá nas nuvens, como a HR-V Turbo. A gente fez um vídeo ali destacando 8 motivos pelos quais o preço dela é absurdo. Então o 3008 consegue aliar uma faixa de preço de entrada competitiva e versões de topo recheadas de pacote de segurança, como a gente sempre considera importantíssimo aqui no Brasil, principalmente com o piloto automático adaptativo. Então, ele teve uma desvalorização de apenas 1,49%. Isso daí é muito bacana, mas quem será que ficou no topo? E tem uma surpresa aí que é de perder o fôlego, fica ligado. E agora a campeã, a campeoníssima. E para celebrar a gente até mudou o esquema da tela aqui. É Toyota Hilux. Ela conseguiu ficar com o título de veículo menos desvalorizado em 2019, mas pera, volta aí. Ela foi o veículo que teve até uma apreciação mais 0,55%. Que história é essa de você comprar e vender mais caro depois? Será que a gente está voltando para os tempos da hiperinflação lá dos anos 80, em que as pessoas compravam carros como reserva de valor ali? Não, a realidade não é essa. A gente tem em alguns momentos algumas distorções de mercado e o ponto é que acabou acontecendo algo nesse sentido aqui com a Hilux, que é um veículo que é de uma marca consagrada, que tem um nível de aceitação extraordinário. Eu morei no interior do Rio Grande do Sul, acompanhei ali de perto produtores rurais ali que usavam na pancadaria realmente para o serviço pesado, que é aquele para o qual as caminhonetes efetivamente são concebidas, e ela dá conta do recado. A gente vê imagens da região centro-oeste, do norte, e a Hilux tem esse nível de confiabilidade que não é só no Brasil, é no mundo também, e o mercado acaba valorizando demais. Só que, claro, você deve estar ainda com uma pulga atrás da orelha sobre esse lance da apreciação, então a gente pode ter algumas variações aí que geram curiosidades como essa. Por exemplo, uma marca consagrada, um veículo que é realmente muito cobiçado no mercado. Então, às vezes, a gente, por exemplo, pode ter uma variação de preço, e variação de preço realmente é algo bastante comum na Toyota. Então, por exemplo, vamos fazer uma conta aqui rápida, simples, uma conta de padaria aí. De repente alguém comprou uma Hilux ali por 190 mil reais no ano passado, hoje ela está custando mais de 200 mil, e aí o ponto é que com pouco tempo de uso esse veículo acaba sendo ainda mais valorizado. E aí, de repente, alguém que está pensando em comprar se dispõe a pagar, digamos, 193 por uma Hilux pouco usada, pouco rodada, e é um preço até superior em relação àquele que o primeiro proprietário pagou. É claro que é tudo muito curioso isso, mas é só para dar um exemplo aí genérico em relação a esse ponto. É claro que também tem a questão de que é uma caminhonete que tem venda direta e tudo mais, mas no geral o mercado dela é bastante cativo, e isso se reflete nesse nível de aceitação que implica baixa depreciação, e nesse caso até apreciação, e uma liquidez, que é a facilidade de revenda, muito acentuada. Por isso que vale aquela reflexão, né? Porque às vezes tem muita gente que fala, mas esse carro é isso, esse carro é aquilo. Até a gente gravou um vídeo aí sobre o lance de preconceitos que não tem fundamento. Em alguns casos tem pontos negativos e positivos dos carros que tem efetivamente fundo de verdade, outros nem tanto. Mas no geral, às vezes a gente vê também muita gente falando, esse carro é caro, esse carro é barato.
mas sem fazer uma análise profunda a respeito do que ele oferece e principalmente análise financeira, como a gente preconiza aqui no AutoVídeos, que deve contemplar tanto o preço de compra como os custos durante o período de propriedade até chegar lá na depreciação no momento da venda. Então, quando a gente analisa esse conjunto financeiro como um todo, é aí que está a equação do custo-benefício. E a Hilux acaba oferecendo, nesse aspecto aqui, que é o nosso foco do vídeo de depreciação, algo muito positivo. É claro que ela também tem os seus pecados, como você pode acompanhar no nosso vídeo completaço aqui, que está muito especial, com verdades que ninguém comentou em relação a ela ainda. E como você sabe, a gente sempre fala aqui no AutoVídeos, para nós, segurança é um aspecto de extrema importância, porque a gente está falando de vida e de saúde. Então, aqui, como a gente falou dos carros menos desvalorizados, também é importante lembrar quais são os seguros, assim como a gente fez no nosso célebre vídeo relacionado à economia de combustível. Então, vamos pegar aqui, eu fiz questão de levantar os dados aqui dos crash tests para você também ter em mente a questão da segurança para que isso tudo entre na sua equação na hora de escolher um carro, na hora de comprar. Então, a gente abriu a lista com o Peugeot 5008, ele não tem teste aqui no Lat NCAP, que é o instituto da nossa região, mas ele é um projeto global, então tem o crash test no Euro NCAP e lá ele teve 5 estrelas. E esse teste vale para o seu irmão 3008, então a gente já adianta a lista aqui. O WRV, como a gente falou, é um Fit, na verdade, com uma maquiagem, então ele não tem crash test no Lat NCAP, como não é um carro global, não tem lá fora também, mas o Fit teve 5 estrelas, então é altamente provável que ele tenha essa nota. Quando a gente chega no Troller, aí temos uma treta gigantesca. É um veículo de nicho, é um veículo voltado para trilhas, e tem aquele ponto, né, de que ele não tem nem airbag, que é um item obrigatório, mas por uma série de aspectos, por ter essas características, ele consegue essa dispensa. Existem ali uma série de justificativas da Ford para isso, mas a gente tem outros modelos que enfrentam trilhas, aí, Land Rover, e a gente tem uma série de possibilidades também de desligamento, e isso daí é algo que, na prática, não tem justificativa e é um carro com chassi, com carroceria, então se o seu foco é segurança, efetivamente usar para viagens longas, fica ligado porque o Troller não tem crash test, mas só para você ter uma ideia aí, se a gente pegar um Jeep Wrangler, ele teve nota 0 estrela lá no Euro NCAP. Então quando a gente segue aqui, o Yaris teve 4 estrelas no Lat NCAP, que até surpreendeu positivamente, considerando que ele tem a plataforma do Etios. O Fox, em relação ao qual eu fiz uma série de críticas aqui sobre o aspecto da antiguidade do seu projeto, ele teve 3 estrelas. O Golf teve 5 estrelas, foi o campeão no nosso ranking dos carros mais seguros do Brasil. O 3008 a gente já falou que teve 5 estrelas no Euro NCAP, e a Hilux também surpreendendo, teve 5 estrelas aqui no Lat NCAP. Agora eu quero ver você aí, o que você achou dessa lista? Teve surpresas? Eu me surpreendi, como você viu, com alguns modelos. Você acha que tem injustiças? Tem carros que efetivamente merecem o reconhecimento do mercado, outros nem tanto? Quero ouvir sua opinião aí, deixa o seu comentário, porque é esse ambiente da família AutoVídeos em que a gente aprende junto. Se liga também no nosso Facebook, no nosso Instagram, tem stories, tem uma série de conteúdos exclusivos lá. Se junta no nosso grupo lá no Telegram, que é o grupo da família AutoVídeos, aqui no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações para ficar ligado sobre tudo que tem de bacana no mundo dos carros, caminhões, caminhonetes e ônibus também. Valeu pela atenção, obrigado, um grande abraço!